Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós estaremos trabalhando com as orações subordinadas adverbiais. Bom, antes de adentrarmos propriamente dito no conteúdo, vale salientar que as orações subordinadas adverbiais, elas têm a função, de um advérbio. E aí a gente retoma lá as classes de palavras das aulas anteriores, quando a gente trabalhou sobre os advérbios, nós vimos que o advérbio ele tem a função de exprimir circunstâncias de tempo, circunstâncias de lugar, circunstâncias de modo, de causa, enfim, de consequência e por aí se vai. Então, as orações subordinadas são duas orações que dependem uma da outra, né? Ou seja, existe uma oração principal e uma oração subordinada. Essa oração subordinada ela só tem sentido por causa dessa oração principal. Então, corre lá, pega o caderno, tira o print do conteúdo, vamos aprender este conteúdo que é tão importante da língua portuguesa, que são as orações subordinadas adverbiais. Vale salientar que o intuito de aprender as orações subordinadas adverbiais é para que a construção de um parágrafo, a construção de um período se torne mais bem elaborado, que ele consiga explicar bem melhor ali na construção do seu parágrafo. É para isso que nós estudamos os períodos compostos por coordenação, por subordinação, por aí se vai. Como estamos nas últimas aulas também trabalhando um pouco sobre textos argumentativos, textos noticiosos, a nossa habilidade ela vai salientar essa importância, A habilidade dessa aula vai salientar a importância de dominar as classes de palavras, as orações adjetivas, as orações adverbiais, para entender e argumentar bem. Então vamos lá. O conceito de oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Então, nós vamos observar que no decorrer da construção do período, essas orações elas vão dar a ideia de circunstância, de causa, de finalidade, de tempo. Tá? E para isso, nós vamos ter o auxílio de algumas conjunções. Tá? Cada tipo de oração subordinada adverbial tem também a sua conjunção específica. O segundo conceito são introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Como eu falei anteriormente, podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, aperta o cinto que agora a gente vai aprender o conceito de cada uma dessas orações subordinadas adverbiais. Bom, vamos começar primeiro pela oração subordinada adverbial causal, que é aquela que indica a ideia de causa, a circunstância dela é de causa. Olha o exemplo aí. Fui aprovado porque estudei. Então, a causa dele ter sido aprovado é porque ele estudou. Então, você vai observar que aí esse porquê junto, sem acento, ele é a conjunção que nesse tipo de construção dá a ideia de quê? De causa, tá? As principais conjunções e locuções são o que, o pois, o porquê junto, sem acento, o como, o visto que, uma vez que e o já que, tá bom? Então, fui aprovado porque estudei. Se eu dissesse assim, comprei um carro novo, vírgula, pois juntei bastante. Então, você vai observar que a causa de ter comprado um carro novo foi ter juntado dinheiro bastante, com paciência. Beleza, pessoal? Vamos lá para o segundo tipo. Agora, nós vamos ver a oração subordinada adverbial condicional. Ou seja, há uma condição expressa na oração. Se eu dissesse assim, contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Ou seja, o futuro brilhante só irá acontecer, tem uma condição. Qual é a condição? Que ele se esforce. Tá?
O se também poderia ser uma conjunção, certo? De oração adverbial condicional. Se tudo der certo, viajarei para a praia. Então você vai observar que a oração principal ela só vai ter um sentido, ela vai exprimir o sentido de condição, porque para ela acontecer eu tenho uma condição anterior. É muito fácil. Uma dica que eu dou a vocês é não se atenha só às conjunções, mas ao sentido que a oração está proporcionando. O sentido da oração, às vezes, ela é mais forte, ela é melhor de se analisar a oração do que propriamente dito a conjunção. Então, contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Ou seja, o seu futuro brilhante tem uma condição. Você precisa se esforçar. Beleza? Let's go, vamos lá. As principais conjunções e locuções, da oração subordinada condicional é o se, a menos que, desde que, caso, contanto que. A principal conjunção subordinativa é o se. Outro exemplo, caso você se case, convide-me para a festa. Então, a condição de ser convidado para a festa é se ele casar. Ninguém vai convidar alguém para uma festa se não for um casamento, se não for um aniversário. Então, compreenderam aí? A oração subordinada adverbial causal, condicional, ela dá a ideia de uma condição para que a oração principal, a ação da oração principal possa acontecer. Oração subordinada adverbial comparativa. Eu costumo dizer aos meus alunos que as orações subordinadas, elas são muito fáceis, elas só são cheias de informação, mas elas são fáceis. Veja, comparativa vai dar a ideia de quê? Isso mesmo, comparação. Ok? Então, ela é iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. São elas mais que, menos que, tão, quanto e como. Eu digo a vocês, a mais usada é o como, tá? Olha o exemplo aí. Diocresildo era mais esforçado que o irmão. Observe, Diocresildo era mais esforçado que o irmão. Aqui há uma comparação entre o esforço de Diocresildo ou Diocressildo e o irmão dele. Compreenderam? Então, há uma comparação. Claro que comparação, ela vai ter a comparação superior, inferior e igualitária, tá bom? Se eu dissesse assim, ele é forte como um touro que vi ali fora. Ele é forte como um touro que vi ali fora. Então, você vai observar que ele é forte como um touro, há uma comparação, tá? Então, a conjunção principal utilizada é o como, na oração subordinada adverbial comparativa. Mas eu poderia dizer, o aluno João é menos esforçado que a aluna Maria. Então, eu comparando os dois, eu vi que um é mais esforçado do que o outro. Por aí se vai. Por exemplo, o carro da Volkswagen é mais robusto que o da Chevrolet. Vocês compreenderam que há uma comparação aqui? Então, a principal conjunção é o como, mas nós temos também essas outras conjunções. Vamos lá, dar continuidade. Agora, nós vamos ver a oração subordinada adverbial concessiva. Quando você ouvir a palavra concessão, lembre-se de contraste. Como assim, professor? São ideias opostas, tá bom? Então, é iniciada por uma conjunção subordinativa concessiva ou por uma locução. Professor, o senhor está sempre falando em locução. O que é locução mesmo? É quando eu tenho ali duas classes, duas palavras da mesma classe, ou a junção de uma preposição mais a classe de palavra estudada. Nesse caso, como estamos estudando os advérbios, as orações adverbiais, eu vou ter a junção ali de uma conjunção subordinada, mais uma preposição, ou até mesmo com uma conjunção, tá bom? Então, veja, as principais são embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese. Exemplo, todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova.
Você observa que há um contraste aí, uma concessão de ideias? Sim ou não? Sim. As pessoas, né, os alunos, eles só se levantam de uma sala, de uma prova, quando terminam. Mas observe, todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Então, há uma concessão de ideias, um contraste aí, tá bom? Só se levanta de uma prova quando se termina. Essas aí é a oração subordinada adverbial concessiva. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Apesar dos alunos, embora os alunos tivessem estudado bastante, não foram aprovados. Então você vai observar que quem estuda é aprovado. Mas esse embora aí ele cria essa ideia, né? Embora os alunos tivessem estudado bastante, não foram aprovados na prova, tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Oração subordinada adverbial conformativa. O que seria isso? É você estar de acordo com alguém, ou você retratar a fala de outra pessoa, de um discurso, em conformidade. Tá bom? Então, funciona como adjunto adverbial de conformidade. É iniciada por uma conjunção subordinativa, conformativa ou por uma locução. São elas como, conforme e segundo. Eita, professor, como é que a gente vai saber diferenciar agora conformidade com comparativa? Por isso que eu falei lá no início da aula, é importante que a gente observe o sentido da frase e não só a conjunção. Mas observe como é fácil. Construímos nossa casa conforme as especificações dadas pela prefeitura. Então, dá a ideia de conformidade, não é? Poderia ser, construímos nossa casa como as especificações dadas pela prefeitura. Fiz a atividade conforme fui orientado. Fiz a atividade conforme fui orientado. Tá bom? João não irá para casa porque, segundo o tio dele, está chovendo bastante. Então, segundo, eu estou dando o quê? De conformidade. Conforme, como, segundo. Tá? É muito fácil, muito simples, só tem apenas essas três conjunções. Dando continuidade, nós vamos observar a oração subordinada consecutiva. No início da aula a gente viu a causal, o que causa alguma coisa. Agora nós vamos ver a consecutiva. Quando a gente lembrar de consecutiva, a gente vai lembrar de consequência. Toda causa também pode gerar aí uma consequência. E aí é iniciada pela a conjunção subordinativa consecutiva que, na oração principal, normalmente surge um advérbio de intensidade, como por exemplo o tal, o tanto, tamanho ou tamanha. As conjunções principais da consecutiva, pessoal, são tão, frase que, tão, frase que, tamanho, tanto, frase que, né, e tamanho, frase que. O que é frase que? Ou seja, antes de aparecer o que, tem uma partezinha ali. Para que a gente entenda melhor, observe esse exemplo. Ele fala tão alto aí que não precisa do microfone. Então, a consequência dele falar alto é que não precisa de microfone. Vocês estão compreendendo a diferença entre causa e consequência? Eu costumo dizer aos meus alunos assim: o que é que causa a gripe, por exemplo, né? A tosse, o que é que causa, né? Lá o vírusinho, a bactéria. Então a causa foi o quê? O vírus, a bactéria. E quais são as consequências de ter uma gripe? É cansaço, é rouquidão, né? É as narinas, né? Que ficam com secreções. Compreenderam que há uma diferença entre causa e consequência? Eu poderia dar outro exemplo aqui. Maria falou tanto na aula que acabou ficando rouca. Eita, olha só. Maria falou tanto na aula que acabou ficando rouca. Você observa que a consequência de falar alto foi ficar rouca? Beleza? Vamos lá, dar continuidade? Nós temos a oração subordinada adverbial temporal. E aí dá a ideia de quê? Isso mesmo, de tempo. Ela é iniciada por uma conjunção subordinativa temporal ou por uma locução. São elas quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que,
logo que, mal. Então, essas são as conjunções das orações adverbiais temporais, né? As orações subordinadas adverbiais temporais. Exemplo, fico triste sempre que vou à casa de Juvenildo. Fico triste sempre que vou à casa de Juvenildo. Quando tem jogo de futebol, há um barulho muito grande na minha rua. Quando tem jogo de futebol, sempre há barulho na minha rua. Então, você vai observar também que é um exemplo de oração subordinada adverbial temporal, tá? E aí nós temos a oração subordinada adverbial final, que dá aquela ideia de finalidade. Às vezes a gente não faz algumas ações com a finalidade de conseguir um objetivo, de conseguir um resultado. As principais conjunções da oração subordinada adverbial final é o a fim de que, ou para que e por quê. Exemplo, ele não precisa de microfone para que todos o ouçam. Ele não precisa de microfone para que todos o ouçam, né? O professor fez um exercício antes, a fim de que todos pudessem revisar. O professor fez um exercício antes, a fim de que todos pudessem revisar. Então, você vai observar que aqui nós temos uma finalidade nas ações, tá bom? A finalidade ali de não precisar do microfone é que todos conseguem ouvir. A finalidade do professor fazer o exercício antes é que todos revisem, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí. Chegamos na oração subordinada adverbial proporcional, né? Eita, professor, quantas orações, né? Sim, mas observe o sentido, não observe só as conjunções. Então, dá a ideia de proporção. Por exemplo, quanto mais estudo, mais fico sábio. Quanto mais trabalho, mais ganho dinheiro. Então, as principais conjunções, né, da proporção, da proporcional, é a proporção que, a medida que, tanto mais. Exemplo, à medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Então, veja que há uma proporção aí. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. À medida que leio, mais craque eu fico. Então, há uma proporção. Quanto menos estudo, menos aprendo. Então, há uma proporção também, tá bom? E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Um abraço para todos. Nos veremos na próxima semana, se Deus quiser.